Bom, bom dia para todo mundo. Bom dia. Isso. Está tudo animado aqui hoje. Esse calor também não é fácil. Bom, dando continuidade ao nosso grupo de estudo, hoje a gente vai ter uma palestra bastante interessante do professor Romeu Natário. O título da palestra é As Cores dos Selos Ordinários Brasileiros, de 1890 a 1993. Professor Romeu, fique à vontade. Obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos, o apoio que estão dando. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre o selo ordinário brasileiro, que realmente é tão colocado como ordinário que realmente não tem quase valor. Né? Mas, na verdade, ele tem bastante valor. E uma das maiores dificuldades que a gente tem na filatelia é estudar as cores, tipo de papel, filigrana. Então hoje nós vamos falar sobre cores, como a cor é formada, como é que se chega àquela cor do selo, porque existe tanta variação, quais os aspectos, a metodologia usada para a escolha das cores, como foi determinado pelos correios, porque todo selo ele tem um registro de nascimento, conhecido como edital. Em 1890 para cá, os editais saíram no Diário Oficial da União, todos os grupos. Hoje é mais um edital separado dos correios, que não traz praticamente informação nenhuma, nada que seja de relevância. Esse estudo que a gente fez, a gente levantou tudo o que saiu através dos voos, dos diários, e como se chegou àquelas cores. Aí quando foi lançado o primeiro edital, para dizer qual seria o selo, quantos valores comporiam cada série, né, a picotagem dele, se tinha picote ou não. Sobre filigrana, nenhum edital falou até hoje. Os selos comemorativos, os ordinários não. Na orelhada, né? E cores, todos falaram, teria que ser tal cor. Os selos brasileiros ordinários, em sua grande maioria, nesse período que a gente vai tratar, eles são monocromáticos, ou seja, eles têm uma única cor específica. O selo que era verde, então foi utilizado a tinta verde para aquele selo. E nós temos dois tipos de cores que a gente trabalha. Aquela que a gente vê no monitor do computador, que a gente vê na televisão, no aparelho celular, que é composta, chamado RGB. É o red, o vermelho, o G, o green, o verde, e o B, o blue, o azul. Então são as cores aditivas que se chamam. Quando você mistura essas cores, elas geram outras cores. Aqui no caso, quando se adicionam essas três cores entre si, a gente chega nas cores primárias subtrativas, que é o amarelo, o ciano e o magenta. É conhecido como semic. Eu vou pôr no próximo slide, por favor. O RGB não nos interessa tanto, porque ele não é base para a impressão. Em gráfica não se usa RGB e sim o semic. Aqui é o ciano, o amarelo e o magenta. E o preto, que é o K simbolizado pelo K, que na verdade não é uma cor. Ela é apenas uma base para que as cores fiquem mais vivas. E o que quer dizer color chato. Tá? Então é só um suporte para as demais cores. Tá? E a mistura dela você consegue chegar a qualquer outra cor, inclusive no RGB. Que aqui subtrai, eu tiro e a outra coloco. Tá? Então são as cores aditivas do RGB e as subtrativas do semic. Tá? Agora nós vamos ver um
saber como é que as cores são formadas. Na verdade, a cor em si não existe. O que existe é a luz. E quando ela reflete em algum lugar, o nosso cérebro interpreta, através da visão, interpreta alguma cor. É a frequência que essa luz chega em determinado objeto. Tá? E, inclusive, a cor branca é a soma de todas as cores, que é onde tem a luz total. E você consegue movimentar. Então já colocamos. Oi? Já colocamos. Aí tem vezes que você consegue movimentar. E tá. Aí a gente interpreta, o nosso cérebro interpreta essas cores, né? E nos dá a ilusão de ser algo colorido. Então, o olho humano, através do cérebro, ele consegue determinar até 64 milhões de cores. E, na verdade, são as cores básicas, as 4 cores básicas, primárias, e todas as suas variantes, suas nuances ou tonalidades. E isso, inclusive, é utilizado em gráfica. Então, é determinado, quando se faz o projeto do desenho, que ele vai ter determinada cor e suas nuances. Você olha no catálogo lá, você vai ver um celular, ele é caminho. Por exemplo, o Robocop do Alegorias e Próximas. É caminho e todas as suas tonalidades de caminho. Como isso é conseguido? Isso também é uma ilusão. Tá? Aqui a gente vê esse selo de tipos de profissões, que é o CPD Central, que eu usei. Ele tem uma escala de referência em cima, é uma escala de cinza, que o selo é preto e tem toda a sua tonalidade até chegar num cinza bem claro. E uso assim, aqui 255 tonalidades de cinza. É a base padrão. Você pode ter muito mais, que são as intermediárias. Né? Mas a natural são 255. Ok? Para conseguir. Desculpa perguntar, mas isso é para os seres mais modernos, né? Eu vou voltar da minha próxima. Antes não tinha A nuance? Tinha, Tinha, desde os olhos de boi. Não, eu estou falando na hora que você tem bico no lote. Então, uma só. Aqui não, no lote você tem 250. Não, mas desde os olhos de boi você tem uma variação. E nós vamos ver o porquê que existe essa variação. Os ordinários é o que mais tem essas variações, e diferente dos comemorativos, o comemorativo ele é impresso uma vez só aquele lote. Eles lançam lá 200 mil selos e não vai ser relançado mais. Então, não sei se eu fui lá. Nesses modernos, mostram uma folha que tem uma nuance grande de cores. Não é legal? Então, numa mesma impressão, você tem várias tonalidades. Sim, Vai. no próprio selo você percebe isso. No próprio selo. Agora, quando você vai no olho de boi, por exemplo, você tem uma tonalidade só. Não. São várias, vamos ver isso. Eu não vou falar do olho de boi. Uma mesma impressão. O cruzeiro, por exemplo, que é impresso com o mesmo sistema e a mesma técnica do olho de boi, que é o talho doce ou a calcografia. Tá? Vou até adiantar um pouquinho isso, para facilitar o entendimento. A calcografia, o talho doce, o que era? Apenas uma chapa de metal, o aço, o cobre, o bronze, onde se faziam as linhas dos selos. Isso é tudo em linha, feito com uma ferramenta chamada buril. Uma ferramenta com uma ponta e o sujeito vai cavando, isso cálculo. Né? Até hoje, as células em dinheiro é feito dessa forma. Né? Inclusive, depois eu vou pedir para o Igor dar o endereço do blog, do pessoal, do fórum também. E lá no blog eu explico isso em detalhes. Como é que é feita a impressão, que não vai ser o objetivo aqui hoje. Mas lá vocês conseguem isso, lá tem isso. Como que é feita cada tipo de impressão. Offset, fotogravura, calcografia, tipografia. Tá? Então a calcografia é a mais fina de todas as impressões. É a impressão mais artística que existe.
ela é feita realmente à mão, e depois de ter feito uma matriz que ela é reproduzida hoje. Na época dos olhos de boi, da série Cruzeiro, Pintureiro, até a vovó, né, até a neguinha, era feito sempre uma chapa e não tinha como reproduzir, só se fizesse outra. Foi aí que deu as referências. Na calcografia, a impressão mais clara é que aonde cavou as linhas cavadas, aquela que é menos profunda, é o tom mais claro. As mais profundas, como tinha mais tinta, é o tom mais escuro. Daí ter essas variações. E a gente vê aqui no Cruzeiro, a gente fez uma pesquisa para ver quais as variações que tinham. Né? Deixa eu pegar aqui. Interessante. Então eu tenho várias nuances, está vendo? Cada. Esse eu também tenho medo. Mas aqui eu vou lá, você não for capaz de fazer confusão. Né? Aqui a gente tem uma gama grande e a gente reduz para isso aqui, que é o que nos interessa. Se a gente for colecionar, por exemplo, todas as tonalidades que tem, você tem que ter todos os selos. Porque você tem dois iguais. Não existe. Então a gente dá um percentual assim de quebra. Então a tonalidade que a gente considera diferente é acima de 20%. Ou para mais ou para menos. Mesmo assim já dá uma tonelada. Principalmente nessa época que aqui não se tinha muito critério para impressão, era muito primitiva mesmo. Era tudo à mão, as impressoras eram manuais. Era chamado as milhetas, né, as antigas milhetas, que é aquela que abria a boca, para botar no papel, lá, batia, imprimia, tirava, botava outro papel. Às vezes dava uma errada, e vinha a folha torta, recebia, saiu torto, um negócio. Só que o sistema de se imprimir, a base dele continua a mesma, desde quando surgiu esse tipo de impressão. A gente tem provas históricas de que o Egito já praticava calcografia, isso 7.000 anos antes de Cristo. A Babilônia também. Foram os babilônios, inclusive, que aperfeiçoaram a técnica, foi se aperfeiçoando. Aqui é uma escala de cor que a gente está tentando fazer. Eu vou passar até para vocês darem uma olhada, não passa toda. São os testes que a gente está fazendo para criar uma escala com os selos brasileiros, coisa que a gente não tem. A escala do Michel e a escala do Gibbons, a escala do Scott, não serve para os nossos selos. Você vai ver que nunca bate. Por quê? Tipo de tinta, tipo de papel, forma de impressão, tudo diferente. Por exemplo, o caminho nosso é diferente do caminho deles. Sim, inclusive eles também têm uma confusão no caminho. O caminho deles vai de uma ponta a outra, só tem um caminho. Aqui eu tenho 5 caminhos diferentes. Tanto que eu contesto hoje dar nome às cores. É algo muito complicado. Mesmo porque cada ser humano não enxerga a cor de uma forma. Os autônomos então Sim, ferrou. Não, eu falo que a pessoa tem um pouquinho de daltonismo, para mim complica. é mesmo? Com certeza, já muda bastante. Lá nos Estados Unidos o pessoal também tem uma discussão forte. Tem literatura vasta. No Brasil não temos nada. Agora que a gente vai começar, está começando a fazer. Inclusive, vou dar até uma notícia. Vou dar uma notícia, não sei se já deu a notícia para eles. Oi? Pode falar. Você já deu a notícia para eles? Não. Notícia? Eu já tinha contado para algumas pessoas, mas ainda não tinha confirmado, que a informação chegou terça-feira. Não, já provei, já falo. Que a gente foi, terça-feira a gente recebeu a confirmação do IAP, do Instituto for Analytical Philadelphia, dos Estados Unidos. E a gente vai apresentar os nossos trabalhos, o meu sobre a criação de parâmetros para análise de selos do século XIX e o Romeu sobre a colorimetria.
na Royal Philatelic Society em 13 de outubro de 2017. Legal. Vai apresentar lá, vamos apresentar dentro da Royal Philatelic. E os artigos vão ser publicados pelo Smithsonian Post-Museum. Daí a gente vai mandar até junho, porque eles vão publicar direto pelo Smithsonian de Washington. Então acho que vai ser um passo legal. Assim, Uma propaganda para isso, viu, cara? daí o Romeu também foi aceito lá para apresentar a questão da Clemency. Até assim, quando eles me mandaram o convite, falaram, se tiver alguém com trabalho técnico, científico, fazer isso, eu lembrei na hora do Romeu. Falei, vamos ver se o Romeu vai. Ele empolgou, mandou lá o negócio, no final quase que foi sozinho. Porque eu assim, não vi tanta empolgação em alguém em relação à filatelia científica igual o Romeu tem. Legal, Assim, cara, isso aí é muito bacana. Eu sou mais estudioso. Você acaba mais estudando que colecionando. É porque a minha coleção é uma bagunça. Eu fiz as folhas para montar e nunca montei. Né? Porque está tudo ensaiado, separado, isso aqui é cor, isso aqui é papel, isso aqui é lá, filigrana, isso aqui. Agora também estou estudando as filigranas, também tem uma variação enorme, diferente dos seus lá fora. Eles põem o papel na posição certinha, aqui não. Jogava o papel, em vez de entrar, entrou na mão. Não tem invertido, cabeça para baixo, cabeça para cima, de lado, e tudo de jeito. E estava até falando para mim hoje, nós temos uma filigrana que é muito chata para a gente fazer. Que é a filigrana D, a Casa da Moeda. Porque aquele tipo dela não existe. Foi preparado especificamente para ela. Então o que aconteceu? O meu trau, não sei se vocês conhecem, o Igor conhece, que não conhece, me mandou de Santa Catarina 2 folhas com a filigrana D do seu vovó. Está bem claro, eu consegui reproduzir a partir do papel vegetal, a gente fez, colocou no core, montou tudinho, nem divulguei ainda, não para divulgar, mas surgiu esse trabalho aqui, ó, deixei de lado um pouco. E a gente conseguiu reproduzi-la como ela se apresenta na folha. E fica mais fácil para você identificar. Né? Principalmente o espaço da filigrana, não tem a filigrana, na verdade, como é que a gente diferencia se não tem uma folha, ou uma quadra? Né? Eu vou falar sobre isso também, não é hoje. Tá? E isso aí já tem muita coisa que está no fórum. E aí? A gente já começou a fazer esse trabalho já faz uns O blog 4 anos. eu pus no Facebook da SPP já o blog. E o Miguel está pondo também está incluindo no link filatélico dentro do site da SPP. Tá. Então também vai aparecer lá o. No blog já está, o link da SPT já está lá. Esse Na estudo, verdade tem todas as. esse estudo é bastante interessante. Eu acho que joga vezes mais para frente. Uma outra palestra. Vou fazer várias palestras. Aí vai ter filigrana, de criação. Só em filigrana a gente vai levar umas 2 horas. Isso interessa para muita gente. Inclusive para mim também, que eu também estudo, mas infelizmente nossa sociedade está muito doente. O cara é especialista na parte de bobagem ativa. Isso é ótimo. Infelizmente ele está doente, né? Mas eu quero me aprofundar porque tem muita coisa em casa já estudada para respeito de bobagem ativa. Tem um estudo começado também de vovó, netinha, bisneto. Bisneto também, tem muita coisa. E o bisneto é fácil porque você tem uma quantidade imensa. Tem. Eu acho que a gente só perde no colorido dos seus laminários para a Inglaterra, os machins. E tem um especialista que é o Miguel, que é especialista em marketing. Eu vi até uma palestra dele. Eu vi a palestra dele, assisti. Então você tem que se tornar sócio para começar. Como é que é difícil de Mas pedir lá. você vai, né? Não, Eu já tive ideia. Conversa, pode deixar. Quer dizer que Isso é uma pessoa importante para há explicar. como identificar o selo sem filigrana avulso? Tá. Eu gostaria de Pela cor e pelo tipo de papel. Existe uma variação. Uma variação para identificar aquele selo que não tem uma variação. Exatamente, que é o espaço da figura. Você identifica a cor da verdade, isso é fantástico. Com a cor e com o papel. Isso é Isso é fantástico. que não sabemos mesmo. Hoje eu até trouxe Eu vou pegar aquela caixa de governo aqui.
o micrômetro. Eu não sei se vocês usam o micrômetro. Usam. Vocês sabem como se usa o micrômetro? Sim. Muita gente não sabe. Gente, tem que saber, se não souber, não tem nada. Porque o pessoal coloca no meio do seu. Esse é o cantinho. Quando o cantinho não pressão, né? Senão ele vai dar uma leitura errada. E você não pode ter um erro acima de 5%. Acima de 5% é um erro grave. Porque é a diferença de papéis. Tem papel de espessura de 10%, papel diferente. Mas o papel também não varia, porque eu tento dividir sempre em 2, 3 pontos. O papel varia, né? Depende. O ser usado sim como lavagem. Já perde um pouco de massa em algum lugar. Inclusive, não se mede a espessura do papel em seu novo. Por causa da goma. A não ser que ele não é domado, aí tudo bem. Mas a goma atrapalha para o chuchu. Tem que fugir daqui, tem que fugir daqui. Né? E pela cor, sim, você consegue diferenciar vários selos. Porque quando saiu o edital, tem até alguns editais aqui, reprodução do Diário Oficial. Por exemplo, o Próceres, Alegorias e Próceres da República, o primeiro edital saiu em março de 1903. O primeiro selo só foi impresso em 1906, em outubro de 1906. Eles ficaram lançando edital direto, chamando o pessoal que ia participar do concurso para saber quem ia desenhar o selo. Então saíram 6 editais antes de sair o. Foi uma série bonita, inclusive. Uma série fantástica, uma das séries que eu me especializei. Especializei nela, principalmente no Nicol. Tem uma avaliação assim, redonda. Foi o que mais foi usado, inclusive, de toda a série. Inicialmente, eles saíram 10 selos. A série era com 10 selos. Eles colocaram mais 2, ficou 12 selos. E depois que ficou para 21 selos. Mas inicialmente eram só 10. Você ficava louco, mas cadê o resto? Os selos que tem na série. Então a cor, ela se apresenta dessa forma que a gente falou. Aí, da forma que nós vimos aqui. E agora eu vou mostrar como que essa cor é criada. O que eu vou falar depende de 3 métodos diferentes, na verdade 4, mas como tipografia não se usa colorido, só se usa traço, se usa uma coisa chamada retículo, que a gente vai ver agora o que é. Tá? Para eu formar a cor, as tonalidades, quando impresso em offset, serigrafia, que não é nosso caso, nós não temos selos impressos em serigrafia, em seu esquema. Alguns países sul-americanos têm, o Brasil não. Então pode ser offset, que é dessa forma. Essa é a dificuldade que offset. Mas você vai ver que é fácil. Porque offset, você viu? Eu até errei no negócio. Como que a gente consegue a tonalidade? Você vê que isso aqui é uma ilusão de óptica. Sim, né? Se você olhar com uma lente bem forte ou com um microscópio, você vai ver que tudo que é impresso é um monte de pontinho. Tem os pontos mais finos, que é onde é a tonalidade mais suave. E os pontos mais grossos, que acabam se unindo, é a tonalidade mais forte. Então aqui, por exemplo, tem o rosto de uma moça. E com esses pontinhos eu criei a ilusão do cabelo, dos olhos, da boca, nariz, tudo. Isso vale tanto para offset quanto para a rotogravura, que são os dois sistemas que mais se imprimem selos. A offset é mais para o comemorativo, né, principalmente os blocos, e a rotogravura é para alta tiragem, tiragem acima de 10 milímetros. Qual que é a diferença de um do outro? A rotogravura é gravada no cilindro, tem o princípio da calcografia, porém só não é feito à mão.
quimicamente, hoje é feito a laser, né? Tudo é feito a laser. Né? Esse cilindro ele é gravado, a imagem, o texto, tudo. E se usa o mesmo princípio da reticulagem no offset. Só que, assim como a calcografia, aonde foi gravado o fundo é mais profundo, é onde tem a nuance de cor mais escura. E aquele mais raso é onde tem a nuance de cor mais clara. E aí tem os meio termos, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não. Aí, mas dá pra... Só que é diferente a retícula do offset e a retícula da calcografia. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Essa aqui é fotografia. A gente pode ver que os pontos são diferentes. Não é da forma que se apresenta lá no offset. Mais grosseira. Não. Ela dá a ilusão realmente do meio tom, coisa que o offset não consegue. A fotogravura ela imprime meio tom. Está vendo? Ele tem meio tom. A fotogravura. É a mesma que imprime jornal, as revistas e tal. Que é a alta tiragem. Né? Mas o tamanho costuma ser diferente do seu, né? Oi? A impressão, o tamanho dele costuma ser diferente na rota da agulha. Né? Não. Os americanos, eles sempre têm um tamanho diferente. Difere quando o rota empresta. Mas aí é padrão deles. Não, o selo. O selo em si? Não. Área de impressão. Ah, sim, mas aí depende dos editais deles lá. Como é que eles decidiram qual vai ser o tamanho. Isso é A rota decidido. ele é ligeiramente mais complicado. Isso é decidido por edital. Nós, por exemplo, os ordinários é 20 por 21. É 25 por 21. Ah, é o nosso padrão. Evidente que quando eles desenhavam antigamente, às vezes um pouquinho menor. Os dois um tipos de maior. impressão? Oi? Os dois tipos de impressão? Sim, os dois tipos. E os três tipos, um detalhe. A calcografia também. E quando sai o edital, eles falam, eles pedem, olha, vai ser em calcografia, ou talho doce, né? Ou vai ser em offset, ou vai ser em fotogravura. Hoje é tudo em fotogravura. Só não os comemorativos em só grandes dias, por causa da baixa tiragem. Tem uma tiragem muito baixa. Já o ordinário não, porque as tiragens são imensas. A litografia é praticamente offset. Praticamente offset. Não tem diferença. A diferença é só a base que usa, que é a offset é chapa plana, e a litografia é chapa curva. Só uma diferença. O princípio é o mesmo. Fotogravura é chapa curva, né? É, fica no E cilindro. o offset plano. É plano, é um alumínio, uma folha de alumínio, bem fina. Né? E Então aí você coloca no cilindro, você Às encaixa. vezes tem o mesmo exercício, O né? princípio é exatamente igual. E como é que você e aprofundar A calcografia, aí já é diferente, porque é gravado um cilindro, o cilindro de aço revestido de cobre. Né? Mas os dois são calcografia, não? Não. Calcografia é lá de doce. É a gravura. É a gravura. É. Talho doce, gravura, calcografia. E aí a chapa é a chapa de aço. Hoje se usa aço, antigamente se usava cobre, bronze, só que não durava muito. O cobre, o bronze são metais moles, né? Então hoje se usa o aço. Dura eternamente. Mas É a gravura. É a gravura. Não, tipo gravura é o contrário do gravura. Sim, Não é? sim. Exatamente. Tanto que o artista faz muito isso. Que é muito semelhante à xilogravura. Vocês já devem ter ouvido falar, só que xilogravura é feita na pedra. É mais caro. É mais caro. Arte, quadros, tal, é feito assim, porque realmente é uma coisa fantástica. Você vê os traços, os detalhes assim, é uma coisa maravilhosa. Por isso que não daria para fazer um selo. Não sairiam dois iguais. Né? Aí você sabendo agora que
calcografia é a chapa, aí dá para entender aquelas chapas que tem lá no Império, chapa rachada, gasta, e tem muito nos seus ordinários também da República, para ter 1890, muito chapa gasta, somente em alegorias e próximas. Enferrujado. Quando se começou a usar o aço, enferrujado, uma ferruginha lá, o impressor no passado era uma escovinha chamada escova de aço, para limpar. Não sei se preguiça, alguma coisa assim. Eu imprimia daquele jeito, né? Me vinha um selo, vinha sempre com uma manchinha, né? Que já faz uma diferença para a gente. Tá? Aqui é a gravura ou calcografia. Então a gente vê aqui as linhas, está vendo as linhas e sublinhas, que é trançado as linhas, onde se consegue a tonalidade, né? Onde tem mais denso, mais profundo, tem mais tinta. Né? Então, onde é menos profundo, por aqui, por exemplo, tem menos tinta. Os caras eram os artistas, não produziam isso. É hoje. É hoje eles falam. Mas não era laser hoje? Não, calcografia? A maioria é feita não. Só a reprodução existe. Faz a matriz, essa matriz sim, aí vai para o laser e faz os filhotes. São artistas. Tem um artista lá, você vê lá, no vegetais, o artista fulano de tal que fez tal selo. Selos da França, normalmente, Sim, os franceses, são bonitos. sim, os próprios selos da Inglaterra. Aqueles FET em falsificação, Esperado? É artista esperado. O cara era muito bom. Tanto que era difícil você determinar o que era esperado e o cara verdadeiro. Quem quiser. Essa história do Esperados, no julgamento, vocês sabem como é que é a história, sabe? Ele nem sabe, né? Ele pegou e juntou um monte de selo verdadeiro, um monte de falso advogado dele, né? Jogou na mesa e disse: agora eu quero ver se ele identificar o que é verdadeiro e o que é falso para provar que o cliente é culpado. Era bom. E quem quiser ver como é que faz o carimboso, vocês vão se lembrar que a Hallmark lançou em parceria com o Correio aquele selo de ouro. E eles fizeram em caridoso, daí tem um videozinho no site, se digitar Hallmark Correio, já vai lançar lá pro website deles e tem um videozinho dos artesãos fazendo os selos, o buril, tudo certinho. Bem interessante. No nosso blog, no fórum, nós temos os vídeos. Tem mais vídeos. Todos os vídeos. Offset, calcografia, o pessoal preparando a chapa, vai ter a rotogravura, como é que prepara o cilindro, ele em funcionamento. Inclusive tem um vídeo nos Estados Unidos que é justamente imprimir o selo. É possível. Passou no Vila César, de lá. É possível a gente fazer uma visita aí, arrumar, conhecer esse pessoal? Olha, eu estou do lado, lá no Rio de Janeiro, eu estou do lado da Casa da Moeda. A Casa da Moeda fica no bairro de Santa Cruz, que é vizinha de Itaguaí. É uns 10, 15 minutos de casa. Eu já fui 2 vezes. Eles não têm muita informação. Infelizmente o Brasil é desmemoriado. Tem muita memória. Tem algumas coisinhas lá nos arquivos, só que é meio complicado para a gente mexer. Elas são muito chatas. Pelo menos o pessoal trabalhando. Eu nunca consegui. Eu só tenho um vídeo mesmo. Eu coloquei no blog lá. Aí você vê o cara trabalhando, preparando a chapa. É uma coisa fantástica. Com aquela lente lá, já tem uma ciência fenomenal. A gente que acha, não, eu tenho muita paciência para isso aí, ganha de qualquer um. E realmente é uma coisa muito minuciosa. Então agora a gente vai ver como é que a gente consegue as nuances das cores do selo. Aqui nós já vimos que é a rotogravura, que é feito cilindro, tá? O princípio e tonalidade é o mesmo da calcografia, do talho doce, que é a profundidade do sul. Isso aqui vocês vão ver no blog e no nosso fórum também, tem uns vídeos explicando. Nós fizemos
um artigo lá bem detalhado sobre isso. Então tem tudo lá, tem fotografia, tem absolutamente tudo. E sempre tem a oportunidade de quem quer saber mais alguma coisinha que a gente não acabou esquecendo, passou por cima, pode perguntar que a gente vai lá, ajuda, responde e coloca já no artigo como complemento. E depois o Igor vai passar os endereços para o povo negro. Isso aqui é o princípio da rotogravura. Então, eu tenho um cilindro que pressiona o papel contra o cilindro de impressão. Embaixo eu tenho um tinteiro. Aqui eu tenho uma faca chamada rasquete. Ela funciona assim, vai raspando o excesso da tinta, para não ficar na superfície do cilindro e ficar só nos sulcos. Senão dá aquele famoso borrão cheio. O famoso borrão tem muito no recursos naturais. Eu tenho bastante. Vários valores. Porque essas coisas sempre fui juntando, sabe? Antigamente a praça era muito boa, né? A gente conseguia muita coisa, comprava muita coisa, correio era mais fácil. Hoje, correio não nada. Sem comentários. Então isso aqui é o sulcos, que é gravado no cilindro. Tá? Aí o papel passa por aqui e sai impresso. Um detalhe, o cilindro aqui, a imagem é gravada invertida, senão vai ser invertido no seu. Como faz o papel de um carimbo isso aqui, não tem que ser invertido para sair normal, legível. Tá? Isso vale para todos eles, todo o sistema de impressão. Se não for invertido, o produto final vai ser invertido. Seria ótimo ser invertido. Não conheço nenhum caso. Aqui, tipografia. Tipografia trabalha com letras feitas em chumbo ou antimônio. Oi? Em alto relevo, porém é só traço. Isso aqui é o clichê. Se faz um desenho, você vai ver, olha, o desenho é só traço. E não tem aqueles pontinhos para ter ilusão dele. E tonalidade. Essa é a tipografia. Que não é considerada uma impressão fina. Não sei hoje que é usado muito para convite de casamento, essas coisas, embalagem especial, porque hoje tem um princípio mais sofisticado. Os que se tinha na época, era isso aqui. Se vocês verem os selos tipográficos, realmente eles são terríveis. Pega alguns cruzeiros assim, que até nojo, pintureiro, cabecinho. Fala, olha, no texto. E a maioria foi feita em tipografia. Não era uma coisa fina como é o Talho Grosso. São selos belíssimos. Você vê que tem aquele relevo, passa a mão. É trabalho. Mas ele não pode sair sendo. Oi? Pode sair sendo belo. Ah, sim. Para ele, sim. É onde não tem. Esse aqui sai em relevo. Sai em relevinho. Só que não é como é. A fotografia é muito mais fina, mais aprimorada. Como a fotogravura também tem um leve de relevo. Justamente por causa da camada de tinta. Daí a gente não usar o micrômetro em cima do selo impresso. Da onde tem impressão do selo? Só na margem. Isso aí a gente explicou também no fórum e no blog. Não sei o que no fórum. Acho que só no blog. Só no blog. Só no blog. Aí eu expliquei lá como é que se usa o micrômetro, como é que a gente Como utiliza? não utiliza Como calibra. ele. Ele tem que ser calibrado, sempre que você usou várias vezes, dá uma calibrada, tem duas calibragens do cilindro e do anel. Entenda, porque se ele sai a precisão. Você pode usar o digital, né? Mesmo assim, você tem que calibrar todos. Mas a calibração digital é automática. Aperta um botão, vai. O digital, o mínimo que ele custa é R$450. Esse bem pequeno.
Pegar um bom vinho, vai pagar 2.500, 3.000. E a calibragem é muito importante em tudo, principalmente para quem estuda o seu. Né? Porque a gente precisa ter uma precisão. No caso das cores. Tem as tintas também, tem algumas que saem muito grossas, né? Tem uns americanos que saíram numa tinta, parece borrachada. Não fica aquele negócio terrível. Inclusive, esse selo, ele tem uma variação de cor impressionante. Existem livros dedicados só a ele. Saiu dos Estados Unidos. Tanta variação que tem. Mas é por causa da tinta, da química da tinta. Não por causa do processo de impressão. Não por causa do processo. O processo é o mesmo, calcografia. Acontece que, olha, eu imprimi 1 milhão desse aqui. Bota a matriz e vai imprimir outra coisa. Acabou esse aqui, imprimi mais 1 milhão. E lá Ela botava a matriz aí, ia preparar aqui, e já não saía exatamente igual. tem pessoas que fazem estudos sempre, o cara fazendo um livro, ele te diz quais são as quebras de cada linha de selo. Sim. A gente estuda para saber como que foi. Então as cores são definidas por duas questões, assim, dois processos. E um é físico e outro é químico. Um é físico em relação ao São dois forma de físicos impressão. e um químico. Qual que é o outro físico? Dois físicos. Um físico é aquele do cilindro da chapa, por exemplo, e do impressor, porque na máquina você tem a regulagem da altura da chapa. E o químico que é da formação das tintas. São esses três processos que definem uma cor, então. Sim. Hoje a química não entra mais, porque como é feito automático, o computador que faz, Sempre igual. vai sair sempre igual. Tanto que hoje dificilmente você vê selo com tonalidade diferente. Quando você vai imprimir o selo, você mostrou na figura que existem dois cilindros. E aquela pressão que você exerce para poder fazer a gravação, ela tem uma certa tolerância. Sim, tem os ajustes da pressão, porque tem que sair naquela pressão. Então um lote pode sair com tonalidade diferente do outro, mesmo tendo aquela tolerância. Sim. Então tem mais essa A tolerância que a gente tem aqui, né, que é o cilindro, é de 1%. Não pode ser maior que isso. Você vai dar uma diferença muito grande. Mas mesmo assim, né? Porque você tem Mas às vezes o cara dá uma orelhada lá mais ou menos 1% ou é de 0 a 1? Bom, que seja, mas de uma forma menos 1 ou mais 1. menos 1 mais 1. Você tem uma diferença de 2%, então você pode ter. Um para cima ou um para baixo. Se a pessoa estudar isso aí, é outra loucura. E se tiver muita pressão, o sonho vai ser borrado. Se tiver pouco, vai ser clarinho. Entende? Mas se você tiver mais 1% e menos 1, a diferença já vai existir. Mas é uma diferença quase imperceptível. Né? A gente só vai perceber isso num microscópio, né, num colorímetro, num Mas aí você vai espectroscópio. considerar também o tempo também, de repente o tempo está mais zoom, menos zoom, tem coisas desse tipo. Então também vai dar variação. Tudo isso. A secagem A daqui, secar da placa, às vezes a placa não está com tem resíduo, né? resíduo na placa, não tem. Nossa, Isso também explica no blog. Eu mostro lá no cilindro como é que fica quando fica o resíduo, o que acontece. Aí dá aquelas falhas no selo, porque não entra tinta lá no buraquinho que tem que entrar. Então é raspado aqui, então dá aquela falha. E nós temos um monte de falha, principalmente nos selos antigos. Né? Até o bisneto a gente tem falhas assim, terríveis. Então os detalhes de cores são bastante amplos. Os fiscais eram tipografia? Oi? Os fiscais da maioria de tipografia? Os seus fiscais? Não, tem no Não, Mato não Grosso. são isso, mas tem aqueles que Olha, os fiscais eu não. não chegou a ver. Eu estudei um pouquinho, mas muito pouco. Fiscais, taxa, que saíram junto sempre com os ordinários, né? Serviço de taxa, os oficiais. Os fiscais do aquele tal Pedro são gravuras. São gravura, a maioria é gravura. Aqueles antigos. agora, gravura é a foto gravura. Não, gravura, a autografia é o talho doce. Tipografia é algo E mais- essa gravura? É a mesma coisa. Gravura é um talho doce. A gravura também. Talho doce, gravura e calcografia. É a mesma coisa. Com 3 nomes diferentes. Gravura está de tudo se levanta. Gravura é a mesma coisa. Não, repete para mim.
gravura, calcografia e talho doce. É a mesma coisa. Mesma coisa. É um sistema de impressão finíssimo. Tem mais que As obras de arte, a primeira que sai, fica para o artista, a segunda para o professor, e depois hoje nem sai prova. Antigamente eu também não sei a prova de tudo. Não sei que isso, enxurrada de prova que apareceu no Brasil, eu queria saber de onde está vindo isso. Até questiono se realmente são reais. Porque sempre foi muito caro você pegar uma prova. Hoje não. Eu não gosto de prova. Oi? Muita gente, muito falar de isso, eu não gosto de prova. A Guilherme não acha que a prova é. Mas tem gente que gosta. Tem gente que Fernando é gosta. Fernando é especialista. Tinha uma coisa que era muito comum, que antes as empresas vendiam para o governo. Então se tinha muito ensaio também e se fazia muito daquele selo para se vender para vários governos, para se tentar enquadrar em algum país, alguma coisa. Então eles produziam bastante e ia lá oferecer, porque depois que você fazia aquele processo todo, as chapas, tudo, você precisava pagar aquilo. Então, assim, você fazia um tanto para vender para o governo não comprava, o que você fazia? Você imprimia mais e vendia para a filatelia. Acontecia muito, precisava pagar o processo. Ensaio, principalmente ensaio. Prova daí eu acho que já vai mudar muito em relação àquele negócio, prova de escova, o que você estava fazendo, o que você estava analisando ali. A prova de escova só existiu nos primeiros séculos. Escova? Escova é uma meia bola de borracha, onde eles colocavam uma tinta em cima do cilindro, metiam o papel, passavam alguma coisa para calcar. Aí saía a prova de escova. Depois passava a escova para limpar o excesso. Você tem que prova início de produção, Não, a prova, seria isso. quando que vinha a Escolha prova? de cor. Escolha de cor. Escolha de cor. Escolha de cor, Escolha de não. cor é o que mais se tem, né? Prova. Porque é para escolha de cor. É aí que acontece. Porque não era. Porque tudo era um concurso e qualquer um, olha, eu sou um artista, eu sei desenhar. Então eu participar do concurso do Correio e vou criar tal selo. Eles terem que criar tal selo, eu vou participar e eu ganho esse concurso. Não, mas aí você não fala de ensaio. Mesmo a escolha de cor que está falando aqui, Não, seria a hora um que- ensaio. Agora, Não, aí é determinar a cor para a produção dentro de um padrão já pré-estabelecido, seria prova. Sim, o ensaio é aquilo que o artista manda. Sim. Aqui, esse aqui é o selo que eu vou fazer. Sim. Aí isso aqui vai para a máquina. Então o que a gente vai fazer primeiro? Vamos ver o tipo de impressão, se for São as provas. offset, por exemplo, e vai fazer o fotolito e tal. Hoje não, hoje é direto na chapa que grava com a laser. Mas na época era fotolito. É que fazia. Passava por um prego, fazia a chapa, tudo, por isso que era caro. Fazia o fotolito. Gravava a chapa. E punha num prego, que é onde o sujeito imprimia essa prova. Aí eu olhava, comparava com um ensaio, não está certinho, ou não, ficou muito fora. Então joga esse fotolito, essa chapa fora. Então, Por isso aí acaba. quando você está lá dentro escolhendo cor, não é ensaio. Não. Eles têm uma classificação, é prova já. Sim, a prova. Daí você pode ter prova de cor. Sim, Você essa pode do ter prego é a prova de cor e de papel. Ela é feita Não, mas é junto. o que mais se tem. Hã? É o que mais se tem. Mas eu Não fizeram muitas, não, pô. Tudo bem. Não, eu... Fizeram muitas. entendo que posso estar errado. Eu fazia essas provas, as coisas seriam ensaio. Não, ensaio é aquilo que o artista entrega. Mas por que você faz prova de cor? Você já está com Para saber se está. Não, para saber se está igual o ensaio. O que o artista faz, ele faz aerografia, fazia em xilogravura, Sim, mas com uma determinada cor. uma determinada cor. Só que ele Mas preparou a tinta. Aí acontece. Aí o impressor vai preparar a tinta, surgiu a cor. Não. Sim, vai estar próximo daquele que ele pediu. Mas o que acontece é o seguinte, a gente encontra até em alguns seus modelos, prova de cor amarela, prova de cor vermelha, prova de cor verde, ou outras coisas. Isso seria para mim uma prova, seria ensaio. Não, antes de Não é a prova. Não, ensaio é o seguinte, vamos supor, Correio que lançava um selo Pão de Açúcar. O desenhista faz 10 desenhos. Exatamente, é um ensaio. É um ensaio. Entre 10 desenhos, Correio escolhe, olha, vamos decidir o número 5.
Sim. Mas antes, Vamos fazer passar a prova de prova, cor, sim. não é? Faz a prova de cor, faz a prova de papel. Aí escolheu a Hoje cor. não faz mais. Eu contesto essas provas que parecem modernas. Não existe mais isso. Hoje tem o computador. Depois eu vou mostrar para vocês como a gente faz para ser exatamente igual. Só para finalizar essa questão do momento, nos Estados Unidos tinha uma sociedade de ensaios e provas de selo que foi absorvida pela American Philatelic Society. Sim. E essa sociedade, o termo divisor ali que eles usavam era aprovação. Aprovou pelo correio, começaram as provas. Antes da aprovação, confecção, elaboração do artista, encomendado, não encomendado, oficial, não oficial, antes da aprovação a gente tem os ensaios. Não se sabe ainda como é que vai ser. Aprovou pelo correio, daí começa o processo de cores, não cores. Então, assim, a diferença não é se é prova de cor, ensaio de cor, alguma coisa. A diferença é se o correio aprovou ou não aprovou ainda para emissão. Ele aprova, o correio aprova quem? Ele aprova o desenho Inicial. que pode ser fruto de um concurso, pode ser fruto de uma contratação, pode ser fruto de um artista apresentando simultaneamente, qualquer coisa, mas ele não aprovou ainda. É um desenho que vai ser analisado ainda e O aprovado. correio, inclusive, pode recusar esses ensaios. Não, não quero isso aqui, eu quero diferente. Você não entendeu a minha ideia. Aí vai fazer um novo ensaio. O ensaio não é tão caro. A prova é caro. Desde aquela época era mais caro ainda. Hoje, se fizer uma prova, é fácil. O computador faz, tem impressoras que imprimem um só, custa o mesmo de imprimir qualquer coisa. Aí você tem uma prova. Só que não, hoje nem fazem mais a prova. Que está na tela que vai sair no papel. É porque o cilindro não vem mais gravado. O laser bate no cilindro Sim. e desenha no cilindro. O laser e é carrega perfeito. e desenha. Não é? Eu vou emendar uma dúvida, posso estar adiantando, não sei. Hoje eu vejo muito essas falhas, faltou cor tal. Eu fico com uma dúvida, se alguém tirou aquela cor para imprimir, para vender aquela cor, porque como é que falta tanta cor? Você tem um selo lá do correio, lá a motinha do correio, você tem lá com azul, sem azul, com amarelo, sem amarelo, né? Já é um assim, Não, é recente. Então vai, pergunta porque eu já Posso posso. fazer a pergunta? Mas olha, não é a questão de cor, é a questão da impressão em si. Acontece o seguinte, esse da motinha, lá no logo do correio, aí você encontra, chegou, em letra minúscula, e chegou em letra maiúscula maior do que o padrão que está passando do logo SEDEX lá. Quer dizer, esse tipo de coisa, o que você entende é Isso foi feito proposital. isso Fez uma nova arte. propositalmente. Quem fez o proposital na sua? O ato finalista. Foi? O ato finalista, ou ele foi mandado fazer, ou ele deu uma escorregada. Eu li um artigo sobre Roosevelt, ele pegou essa cena, né? Ele às vezes vai na casa da noiva, lá, manda parar a máquina, tira folha, falta o cor, faz o autógrafo, dá para desenhar para a pessoa. Criar isso aqui. Nesse caso, eu te falei, feito dentro ou fora da Casa da Moeda? Dentro. Quer dizer, propositalmente dentro da Casa da Moeda, eles mudam o logo, que é um logo padrão do correio. Pode ter acontecido bem depois, tá? Uma Você escrever um absurdo em letra minúscula, isso sair fora de uma padronização pré-estabelecida, ou uma padronização estabelecida e aprovada pela diretoria dos Correios e impresso num selo que é considerado moeda, eu acho meio estranho. É estranho, não é, mas eles sempre têm um sul. Eu acho estranho a Casa da Moeda fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, eles perderam o arquivo que tem o desenho do raio da moto e tem que fazer de novo o raio do desenho. Mas Na hora que ele faz o desenho novamente, ele muda. Não, meu. Vamos A diferença é absurdamente. Pode chamar. A diferença é absurdamente grande. Sim. É absurdamente grande. Você sair de uma letra maiúscula, que é o padrão do correio, qual é a letra minúscula? Não, basta você ver o Cifra da década de 80. Não, eu estou falando agora, estou falando E isso tem agora. com escrito correio, sem escrever Eu correio, estou falando sem logotipo, Eu estou falando com logotipo. Eu estou falando de um
selo moderno, onde você tem uma máquina gráfica 4 cores, em CNC, quer dizer, tudo, existe toda uma programação já feita, né, para poder Não deveria acontecer. e sair dentro da casa do correio, desculpa, da casa da moeda. Sair da casa da moeda esse tipo de material, passa por controle de qualidade. Deveria passar. Se bem que o controle de qualidade é por amostragem. Porque não tem como o cara controlar todas as coisas. Concordo, mas Aí uma pode quem mostrar. trabalha em indústria, amostragem de 1%, 100% é a mesma coisa, o resultado sempre dá muito. Eu trabalho em indústria, eu sei como que é. Então, você fazer uma amostragem, ou fazer uma verificação 100%, sempre vai dar o mesmo resultado. Hoje não é admitido que se tenha um erro desse tamanho. Mas você está falando do seu de 2005, 2010, uma coisa assim. Não é admissível isso. Quem trabalha em indústria sabe que Mas existe isso já há muito tempo nos Correios, todo mundo sabe. Eu mesmo comprei aqui na agência central vários selos sem criação. Tinha uma menina que trabalhava lá na agência filatélica, ela era amiga, você falava já para mim, chegava uns negócios assim. Quando eu ia lá, nossa, vamos uma folha. Não deveria acontecer. sem interação até é possível. A questão, Não deveria. Tudo bem, não deveria, mas a questão é. Isso é feito na mesma máquina. Existe um logotipo aprovado, de repente o negócio eu estou fazendo diferente. Nos tempos atrás, tinha um comerciante, eu não tenho mencionado o nome dele, ele já faleceu, né? Ele é o único que tinha variedades brasileiras. Falcatore, outros, não é? Porque a mulher dele era funcionária. Tanto que eu questiono uma série de coisas. Você olha no catálogo lá, essa variedade eu não sei do que, tem um exemplar. Como assim? Teria que ter pelo menos uma folha, no mínimo. Não, tem um exemplar. Então esse selo não existe. Me desculpe, isso não é selo. Não tem como. Como é que você pega uma fotografia? A velocidade é de 10.000 impressões por hora. Ou seja, é uma velocidade alta. Sai milhões de celular na boca. E é tudo feito na mesma máquina. Acaba de imprimir, passa a goma, seca a goma, as estufas de secagem na própria máquina. E a última coisa que é feito é a picotagem, que também é na máquina, um módulo da máquina, um módulo final da máquina. Então o refile e a picotagem. Por isso que é difícil você engolir que tem selos de picote. Hoje. Na época não, fazia na mão, as máquinas manuais e tal, aí saía pouco, aí tudo era feito. Carrega, tinha vários tipos de. E a famosa briga de deslocamento de impressão e deslocamento de picote. Deslocamento de impressão não existe. Não existe. Temos sem selo policrômico. Se usam as 4 cores. Aí pode ser que uma cor se desloque. Também não deveria. Os antigos tudo bem que não tinha a tecnologia de hoje. Hoje não se admite. É impossível se admitir isso hoje. Aqui é o que eu estava falando agora, que é a policromia. A gente vê vários pontos que formam as cores. Então a gente tem as 4 cores: ciano, magenta, amarelo e preto, semic. Juntou isso aqui, acontece isso aqui. Aí vocês vão ver que a intensidade do preto é menor em comparação ao magenta e ao amarelo aqui. O ciano também é um pouco menor, porque é uma cor mais escura. E aí a gente entra numa pergunta bastante interessante. Como que eu determino qual a cor do selo? Eu olho o selo e tem várias tonalidades. Olha, eu tenho várias tonalidades.
Qual é a cor daquele selo? Alguém arrisca? Pegar a parte mais escura, alguma coisa assim. A parte mais escura dele. O tom mais escuro é a cor do selo. Tom mais escuro. Porque se não adianta você colocar a tinta mais clara, jamais ela vai ficar mais escura. Agora é difícil porque, por exemplo, no Pottens azul, o tom mais escuro ali é preto. Você olha só na lupa mesmo para conseguir ver que é azul. Aí você tem a tonalidade de azul. Por que eu brigo com esse negócio de vamos dar nome às cores? É uma tremenda confusão. Até eu inicio aqui a minha palestra geralmente falando sobre isso. Eu faço algumas perguntas. O que é cinza, oliva, escuro? Oliva já é Cinza, verde, né? oliva, escuro. Não tem como ter cinza, oliva, escuro. Porque o cinza, ele só vai do branco até o preto. O oliva é pro verde, né? O oliva é um tonalidade de verde. Então, esses absurdos a gente tem em todos os catálogos que existem. Mas E nem que nome que vai dar então, se tirar esse nome? O que é verde russo? Verde o quê? Russo. Se fosse vermelho russo, a gente até entende. A verde russo. Mas tem que dar um nome para o selo. Aquele selo ele é verde russo. Como que vai chamar? Tem que saber um nome. É agora que a gente vai entrar no negócio. Como que a gente forma a cor? Já viu aqui? 2 básicas. Quando ele é monocromático, é uma cor com densidade maior de pontos e o claro com densidade menor de pontos. Para formar a cor, eu tenho um percentual de ciano, um percentual de magenta, um percentual de amarelo e um percentual de preto. Então, qual o nome que eu coloquei, inclusive? Aqui vocês vão ver. Esse aqui é o Van der Kolk. O quê? A Van der Kolk. 100 reais do produto. Tá? O que eu estou fazendo? Uma escala dele, só dele. Justamente para a gente perceber isso. Então, qual o nome que eu coloquei? Eu coloquei, olha, esse ano tem 0%. Imagina que tem 91% nesse caso aqui, por exemplo. Como é que você determinou isso? Oi? Como é que você determinou? Nós temos programas, são computadores para fazer isso. Ah, tá aqui, ele determina o percentual. Determina o percentual. Mas depois, daqui a pouco você explica pra gente, né? Porque eu quero saber a dificuldade minha nisso daí. Aí eu vou passar para E tem inclusive aplicativo de celular que identifica a cor. Mas não é. Mas não é 100%, foi uma coisa que eu descobri ali agora. Tá? O que acontece? Depende da luz da lente. Exatamente, você tem que estar com a luz correta. não só a luz, quanto a parede, a cor da sua roupa. Tudo isso muda. Tá bom, vou parar. Ficando louco, né? É bastante complicado, é bastante complexo. Só que hoje a gente tem ferramentas. A ferramentas que nos auxiliam. A moeda não tem cor, não. Tudo no misturado. De manhã, de tarde, de noite vai dar uma diferença. Quando eu faço tanto a calibração do meu monitor da minha impressora e vou determinar as cores do selo, eu fecho as cortinas, fico só com a luz artificial que eu tenho. Eu já tenho a mesma luz que eu teria numa gráfica. Eu não tenho o tamanho da minha sala e sei a quantidade de luz que eu preciso. Mas o que eu achei impressionante foi o que você me mostrou ali, agora vamos o calibrador de luz ambiente. Ele tem um negócio ali, calibrador de luz ambiente. Ele capta conforme a luz ambiente. Para não dar variação. Mas ambiente é o quê? Dentro com a luz artificial ou luz natural? Não, isso jamais a luz natural. Ah, jamais luz. Mas que tipo de luz? Esse tipo de luz? Geralmente, luz branca fria. Mas qual bom, tem a intensidade da luz. Mas depende do tamanho da sala. No blog tem o cálculo que você faz. Porque você tem que estar confinado no determinado lugar. Eu vou mudar para A minha sala eu já preparei para isso. Na
meu escritório em casa já é preparado para Meu isso. Deus do céu. É bem complexo. Esse aqui é um espectrofotômetro, um colorímetro, que eu adquiri recentemente, que é onde eu faço a calibragem da impressora e do monitor, baseado nas cores do monitor e na intensidade de luz. Tá? Eu tenho os padrões que vem junto. Como é que chama essa frente? Esse aqui é o espectrofotômetro. Ele serve para impressora. Tá. Eu tenho esse calibrador padrão. Então, eu vou colocando aqui, vou calibrar a impressora. Eu tenho que fazer essas duas colunas e esses quadradinhos. Eu trabalhei em indústria automobilística, ele já é um espectrômetro, né? Para poder definir a cor da tinta, né? É isso, exatamente. Então esse aqui eu faço a calibragem da impressora. E esse cara aqui que a gente mais usa, esse cara, tá? É o colorímetro. Isso aqui vai medir a luz e as cores, essa parte aqui, do teu monitor. E aqui atrás, ele vai pegar a luz que tem, a intensidade de luz que tem na tua sala. No ambiente. No ambiente. Aí ele vai fazer um cálculo e vai falar, assim, você tem que calibrar seu monitor. Aí você vai lá, você coloca mais brilho, mais contraste, menos. A temperatura da cor, que a gente usa 6.500 kelvins, né? Então agora sim eu estou podendo me aventurar a fazer um catálogo de cores. Mas você tem que estar num ambiente climatizado, né? Depende, no Rio de Janeiro 5 você não vê. A cor das paredes do escritório seu também É branco. O branco é o ideal porque é cor neutra. Cor neutra, ele vai refletir, nunca pode ser cor escura. Tem cheio de livro, aí já Não dá. Se bem que isso aqui ele vai corrigir as cores para você, então você não precisa nem se preocupar muito. Eu nem me preocupo muito com a luz aqui. Então isso também. Esse cara aqui ele resolveu o problema. Só que é um equipamento caro. Mais ou menos. Esse eu adquiri porque, como eu trabalho com gráfica e a minha especialidade são cores, então para mim isso aqui é útil, eu vou ganhar dinheiro com ele. Quando eu fizer o catálogo de cores, também vou ganhar dinheiro. Não tem jeito. Tem que cobrar porque o custo realmente é muito A alto. primeira edição vai sair diferente a cor do que na segunda, perguntou do que na segunda. Não vai mesmo, eu não aceito. Aí eu aceito, Ele não consegue fazer as duas iguais. Hoje, com a tecnologia que você tem, você consegue repetir a química da cor. Catálogo filatélico de cor. Filatélico. Isso é que seria lá. Aí eu fiz, vocês viram, né, as provas e tal. Comecei a fazer as provas, tudo, como é que seria, o formato, pererê. Quando é que Perguntei, e quando é que você vai? Bom, agora o negócio da viagem para Londres aí vai demorar um pouco mais. Trabalhar, né? A gente tá com o tempo estrangulado, né, família? O tempo é esse também, cara. A gente tem um resumo. Até 31 de dezembro tem que entregar o resumo pronto, as conclusões, tudo e depois Tudo que você vai usar, etc. E em junho você tem que dar o trabalho pronto, o paper pronto. Que não é fácil. É muito trabalho. Aí a gente está pensando como é que faz. Eu gostei mais do furo quadrado. Muito melhor do que aquele redondinho. Ô, meu, Eu gostei mais do furo não quadrado. parece coisa. Você acabou de mostrar 2, 3 horas. Não, mas esse é só uma prévia. Não estou me aprofundando, só estou dando uma pincelada. Tá? Eu acho que esse formato, não a folha assim, acho que assim, daquele jeito, só que o furo quadradinho, um pouquinho maior para você ter espaço, né? Aquele jeito. Isso aqui é o padrão brasileiro. Esse é só o Van den Kolk, os vermelhos.
Você tem Ele ideia? é para selos brasileiros. Selos brasileiros. É que é muito grande, ele pega outras variedades de cor. Sim, por isso que é bom. Você consegue ver a tonalidade e falar, pô, realmente, o escuro Mas é não tanto assim. Eu acho que menorzinho mesmo, vai passando pelo seu. Não, eu estou pensando em fazer isso também. Eu acho menorzinho. É melhor para você tem que ter uma visualização fácil. Não tem que ficar se matando lá para acertar e tal. E aí vai fazer Como é que você faz com a nomenclatura? Oi? Nomenclatura, como é que você Tem faz? que dar um nome. Um número. Dá um número, um nome? Sim, não, você emite. A quantidade de Você emite a quantidade? ciano tem 50%. Tá vendo? Tem magenta, tem 20%, amarelo, tem 30%, tem preto, 75%. Então daí você classifica pelo percentual. Só que o nome só que o nome tá todo. Eu pensei em fazer isso, mas com o RGB. Agora eu descobri. Colocar um número assim, 1, 2, 3, 4, 5 não funciona. E para não ter que determinar tudo aquele detalhado. Não, mas sou eu que tenho. Alguém falou. Ou piraterista. Ele vai usar esse número. Por quê? Porque ele já vai saber que realmente é aquela cor. Qualquer coisa que fuja daquilo é uma cor diferente. Com uma tonalidade diferente. Nada impede também de ter uma tabela de tradução, por exemplo, mesmo. O cinza, o russo lá, o verde russo. O verde russo é o C20, M80. Então assim, a gente sabe, por mais que você use o nome fantasia, Mas a você gente já viu? fica ciente que aquele nome é um nome fantasia, mas que significa tal coisa. Você já viu isso? Como que ela vai falar? Você já viu que tem lá cinza, por exemplo, no catálogo? Aí tem cinza de uma outra série lá que é um cinza totalmente diferente. Então, quer dizer, o nome não funciona. Linha assim, eu tentei fazer. Eu peguei o catálogo do Dr. Schiffer, o primeiro falhou. O RHM é uma cópia mal feita do Schiffer. O Schiffer que dava mais informação do que o RHM tem. Mas ele fazia uns nomes muito doidos. Você vai ver que tem vários selos Carmin, por exemplo, que são diferentes. Qual que é o Carmin? Mas é igual na questão do paladar do vinho, né? Parece que tem estudos que falam que a gente sente 32 tipos de gosto, alguma coisa assim na boca, no paladar. E quando você vai ver, quando eles vão falar de vinho, você diz, não, esse vinho tem gosto dos Alpes suíços nevados na época e tal. Mas, pô, Eu acho que não existe um padrão, não existe um consenso para você criar um nome. Cientificamente existe, são 32. Não digo disso, eu digo das cores. Você colocar o nome, às vezes o que pode ser esse nome para você, não necessariamente ele vai concordar. Então não existe um padrão para você. Quando você coloca esse negócio da classificação do percentual, daí se resolve, realmente, você resolveu. Sim, porque as Que é cores verde para outro, se ele te falar o percentual de cores que ele usou, você já consegue descobrir se é o mesmo ou não é. Sim. Porque usando o CMYK, o percentual da bacana, Chama CMYK. É o nome da ciano, magenta, amarelo e preto. Tá. Né? Esses 4 nomes e cores eu tenho, que são as básicas. Eu preciso de outros nomes. Eu sabia a mistura deles para sair daquela cor. É uma classificação técnica mesmo. Uma classificação técnica é mais ou menos do que aquilo. Tudo que tem, vai ter as variações. Não é Se você puser um número, vai achar um número, uma cor intermediária, então vai ser 1A, 2B, É o melhor jeito de Não. separar dentro do E assim está sendo sempre. Eu sempre votei Ainda sendo sempre. sempre. Eu votei as variações. Aqui o que eu tenho? Por que eu tenho essas coluninhas aqui com essas faixinhas? Que aqui é a cor mais escura do selo e aqui é a cor mais clara. Mas ele continua naquela cor. Naquela cor, sempre a cor mais escura primeiro. Apesar que tem amarelo também, né? Oi? Amarelado. Não, o amarelado é do papel. Isso aí foi uma Mas próxima vez que eu vou falar. na variação de cores, ela aparece como amarelo. Não tem.
Estados Unidos, o violeta marrom vale $1.000, $15.000, outro vale 6 reais. Ele sabe que um congresso mais, o outro não existe. Você tem um carbono que é alto. Uma diferença de valor assim, monstruosa. Porque o vermelho está na nossa. Eu fiz uns 15 anos atrás um estudo das cores da madrugada republicana, mas não é super rasqueiro, é bem inicial. Muito Hoje está muito fácil, a gente tem vários programas que fazem isso. Não são programas baratos também, mas ajuda O bastante. equipamento é mais caro, o monitor é mais caro, o monitor profissional. É mais caro. Tudo é mais caro. Tem monitor de 20.000. Tem. O meu não chegou a tanto, de R$1.000 e poucos. Eu uso hospitalar. O melhor monitor que existe hoje, para o nosso trabalho, por exemplo, seria um NET. NET. Japonês. Só que o preço é proibitivo. R$5.000 cada um chora. Fica aumentando muito tempo. E outra coisa, você tem que trocar de tempo em tempo. Ele vai perdendo, Vai né? perdendo, vai ficando mais fraco. Mesmo ele sendo hoje LED, LCD, qualquer coisa, vai enfraquecendo. Do jeito que acontecia com o tubo de rádio agora. Então essa foi a primeira pincelada sobre cores. Em uma próxima ocasião, uma próxima oportunidade. Na verdade, é curioso agora com essa maquinha aí. O que é? Não, isso aqui eu coloquei porque Que é justamente o tema isso aqui do Miguel, né? um ser moderno, é autoadesivo feito em rotogravura. Tá. É só para perceber a rotogravura do que fez. Imagina o nome do cara que desenhou isso. Sim. Esse primeiro. Marquinhos, na verdade. Né? E aí saiu assim, aí você vê as nuances. Tá Esse seu é preto? Oi? Ele é mono, é só cinza. É monocromático cinza. Com as variações. As variações do cinza. Isso é muito bonito, isso. Pena que é um padecimento. Tá? Então, pessoal, eu quero agradecer a todos. Aí, a próxima oportunidade eu volto para continuar falando sobre isso. Depois eu vou falar sobre papel, que também conclui junto com as cores, porque o papel interfere muito também na tonalidade. Parabéns, professor Romeu. Legal, muito legal. Muito legal mesmo, gostei. Eu acho que vai complementar bastante a hora que você tiver seu catálogo, porque é uma curiosidade muito grande da gente, né? Na verdade, uma necessidade grande de a gente poder determinar corretamente, classificar corretamente os selos. Né? Esse catálogo não vai ser visto para os ordinários, também os comemorativos. Então, eu gostaria novamente de outras oportunidades, que vocês venham aqui, tragam o seu conhecimento aqui para nós. Ano que vem, como eu tenho que na associação de lá, fazendo a mesma palestra Legal. sobre cores. Se quem quiser passear, conhecer a Amazônia. Obrigado. Legal com vocês. Parabéns pela palestra. Recebe o certificado da sociedade. Então, obrigado, muito bonito.